Olá, povo de Deus. Mais uma vez aqui para transmitir o recado de Deus para o teu coração. É um privilégio para nós estarmos aqui neste dia de hoje. E antes de iniciarmos a leitura da palavra do Senhor, eu vou te pedir por gentileza, Se você aprova esse canal, se inscreva no nosso canal, clique na palavra em vermelho, aperte o sininho, aperte na palavra todos para receber todas as notificações e os nossos vídeos. A gente já agradece a você que está se inscrevendo, já se inscreveu. E continue se inscrevendo. Você que entra no nosso canal para ouvir a palavra do Senhor, ouvir louvores. Que você possa nos abençoar e estar sendo abençoado também através desse canal. Que Deus te abençoe. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde foi o livro de Esther, capítulo 4. Versículo 14, que diz assim: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor. Deus, que tu possa falar profundamente aos nossos corações, usando a tua palavra, que é a ferramenta tua na terra, nas mãos do homem, para convencer, para salvar e para libertar. Que tu venha falar com Deus, com o teu povo nesta tarde, em nome de Jesus. Que palavra abençoada. Nós estamos aqui diante do livro de Esther. Esther foi uma mulher cativa, levada da terra dos judeus, da terra de Israel, para a Babilônia. Ela estava juntamente com seu tio, que a criara, que foi Mardoqueu, e estava ali sob o domínio do Império Babilônico. E o rei Assuero presidia naquela mesma época que ela residia na cidade de Suzã. E a Bíblia diz que Esther foi uma menina cativa, levada, como já dissemos, para a terra de Israel, para a Babilônia. Ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu, não tinha pai, era órfã de pai e mãe. Mas a Bíblia Sagrada diz que houve um reboliço total na parte de Deus, que veio da parte de Deus, e Deus colocou Esther como rainha daquela cidade. Não vamos muito nos deter. Como ela chegou àquele posto. Um pouquinho eu vou dizer para você. Esther chegou àquele posto de rainha, porque a rainha Vasti, que a antecedeu, desobedeceu a ordem do rei de apresentar-se durante uma grande festividade que estava naquela cidade, diante do seu senhor, dos seus grandes, porque Assuero havia feito uma festa naquela cidade de Suzã, e deu banquetes a toda a população e aos seus grandes, e chamou a rainha Vasti, que era sua esposa e rainha, para se apresentar diante dos grandes. E a rainha Vasti negou-se, não quis apresentar-se, e ele, se aconselhando com seus conselheiros, foi chegado a um denominador comum. Eles decidiram que Vasti tinha que sair do poder, e que outras moças daquela cidade fosse escolhida como rainha para substituir a rainha Vasti. E foi feito um grande concurso naquela cidade, para que moças daquela cidade pudessem entrar no palácio, para que todas se preparassem, para que entrasse a presença do rei Assuero, para ser escolhida como rainha. E lá estava a Esther, a judia, uma mulher que veio do país de Israel. E a Bíblia diz que de todas as moças que passou a visitar a casa e a recâmara de Assuero, só Esther passou no teste. Esther achou graça diante do rei Assuero, e Assuero casou-se com ela, e ela se tornou a rainha Esther. Mas a Bíblia também diz que diabo não estava contente, porque a rainha Esther tinha sido elevada,
uma judia, uma mulher que foi e estava como escrava na cidade de Suzã. É bem verdade, o rei Assuero não sabia a sua descendência, não sabia de que povo era, porque o seu tio Mardoqueu pedira para que ela não declarasse a sua nacionalidade. E Esther escondeu a sua nacionalidade, não falou para o rei que ela era uma judia, que ela veio do país de Israel. Mas a Bíblia também nos conta que Mardoqueu sempre estava à porta do palácio para saber a notícia da sua prima, porque na realidade Mardoqueu, ele era primo de Esther. E ele havia criado. E todos os dias ele punha-se à porta do palácio para saber notícias da rainha Esther. E a rainha Esther sempre dava notícias a Mardoqueu. Mas sempre também naquele palácio entrava o chamado Amã, um dos grandes, um dos maiorais ali do palácio que assistia diante de Assuero. E Amã, quando todos chegavam ali diante da porta do palácio, todos se ajoelhavam, menos Mardoqueu. Mardoqueu não se ajoelhava, porque Mardoqueu sabia que ele só poderia se ajoelhar, se prostrar diante do Deus que criou os céus e da terra. E Amã ficou muito enfurecido e procurou colocar a mão em Mardoqueu, porque Mardoqueu não queria se prostrar diante dele. Mardoqueu jamais se prostraria diante de um homem, porque Mardoqueu, ele aprendeu na sua cidade, no seu país, que não deveria se prostrar ninguém, a não ser ao Deus que criou os céus e a terra. E Amã, de todas as maneiras, procurou colocar a mão em Amã. E ele soube que Mardoqueu, me perdoe, era um homem judeu, viera do país de Israel. E ele veio, e ali eles preparou uma emboscada para pegar Mardoqueu. A emboscada é que ele iria levar um pedido para o rei Assuero, dizendo que existia um povo mau, um povo que não respeitava as suas leis, as leis do país, as leis daquela cidade, não se submetia a Assuero. Ele foi com mentiras para o rei Assuero, levando mentiras contra a vida de Mardoqueu, porque Mardoqueu começou a invejar, Amã começou a invejar de sobremaneira a vida de Mardoqueu. Ficou furioso porque ele queria que Mardoqueu ficasse prostrado aos seus pés, fazendo o que ele queria, ou fazendo tudo aquilo que os outros queriam. E foi levado uma carta. E foi pedido através de Amã que todos os judeus que existissem naquela cidade fossem mortos em determinado dia pelas pessoas que habitavam aquela cidade e em todos os lugares daquelas nações, que todos os judeus, que todos os israelitas, que todo povo que professasse outro Deus, que não fosse o Deus de Assuero, que não seguisse as leis do rei Assuero, fossem mortos. E assim o rei selou aquela carta e distribuiu por todas aquelas regiões, dizendo que em determinado dia todo o povo de Israel, os judeus, seriam mortos. E chegou essa grande notícia, essa triste notícia, não é verdade, nas mãos, aos ouvidos de Mardoqueu. E Mardoqueu começou a rasgar as suas vestes. Mardoqueu começou a se humilhar diante de Deus, porque Mardoqueu estava diante de um grande decreto, um decreto de destruição, um decreto de humilhação, um decreto de vergonha. E era costume dos judeus, quando alguma coisa de ruim acontecia a eles, a sua nação, a sua família, eles se prostravam, vestiam de pano de saco, jogava poeira para cima e começava a se humilhar a Deus. E assim fez Mardoqueu. E essa notícia chegou ao ouvido da rainha Esther. Aquele que tinha criado Esther, chegou no ouvido da rainha Esther, que aquele que a tinha criado estava em desolação, estava coberto de pano de saco, levantando a poeira e se humilhando. E Esther pensou logo, alguma coisa está acontecendo. E mandou que as suas servas, seus servos,
fosse até Mardoqueu perguntar: Mardoqueu, a rainha Esther está perguntando, toma aqui esses vestidos, te cubra, se veste, se lava, sai desse pó. E ali ele mandou um recado para Esther dizendo: ora, o mau Amã, ele pediu a nossa morte. Amã, um dos grandes do rei Assuero, pediu a morte de todos os judeus. E com certeza ele contou toda a história, todos os fatos, porque ele não queria se prostrar, porque ele não queria se humilhar diante dele, e ele pediu a morte, não só de Mardoqueu, mas de todos os israelitas, de todos os judeus. E Mardoqueu pediu, mandou recado para que a rainha Esther, ali dentro do palácio, pudesse interceder, pudesse falar com o rei Assuero sobre este caso, porque toda a nação de Israel, a descendência de Esther, estava correndo perigo de morte. E até ela mesma estava correndo perigo de morte, mesmo dentro do palácio, porque a descendência dela era judia. Ela era judia. Ela era israelita. Ela veio do país de Israel, apesar que o rei Assuero não sabia. E Esther, de antemão, ela disse: não posso entrar na presença do rei por esses 30 dias, por esse mês, porque só entrava na presença do rei, mesmo sendo esposa e rainha, quando o rei, ele pedia para que entrasse. E por aqueles 30 dias, aquele mês, a rainha Esther estava proibida de entrar. E ela mandou esse recado para Mardoqueu: eu não posso entrar. Se eu entrar sem ele me impedir, eu vou perecer, eu vou morrer. E mais uma vez, Mardoqueu falou através do versículo 14, dizendo assim: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas se tu e tua casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ele mandou também outro recado para Esther: não pensa tu, Esther, que se tu não interceder pelo povo judeu, pela nossa nação, tu vai escapar dentro do palácio. Você também, Esther, você também está correndo perigo de vida. Se você não interceder por nós, era isso que Mardoqueu falou para ela. De outra maneira, de outra parte, Deus vai fazer um reboliço e vai livrar-nos das mãos de Assuero, das mãos de Amã, das mãos daquele decreto. E Esther pensou com certeza, pensou bem e disse: ponha todos os judeus para jejuar, porque eu e minhas moças jejuaremos. Vamos jejuar 3 dias. Vamos jejuar 3 noites. Não vamos comer pão. Não vamos comer nada. Estaremos em completo jejum. Porque eu vou entrar na presença do rei Assuero. E vou reclamar a minha vida para ele. Porque eu também sou judia. Eu também sou judeu. E se minha nação, com certeza, estou conjecturando, morrer, eu também vou ter que morrer. E assim fizeram. Por 3 dias, todos os judeus, as moças e Esther, jejuaram. E a Bíblia diz que depois dos 3 dias, lá vai Esther, Nagassou com Decá. Esther vai em direção à recâmara, ou à câmara, onde estava o rei Assuero. E Esther, ela colocou a sua coroa real, vestiu as suas vestes reais e se colocou defronte do aposento do rei Assuero. E o rei Assuero, quando a viu, ele estendeu o cetro, dando liberdade para que a rainha Esther se aproximasse dele. E ele ainda falou: o que é que tu queres, rainha Esther? Até metade do reino. Até metade do reino. Perdão, porque o celular aqui disparou. Até metade do reino eu vou te dar.
E Esther começou a dizer para ele que ela tinha um banquete e que era para convidar Amã. E o banquete foi preparado. Não vamos deter muito. Uma vez, durante um dia, 2 dias. E só no segundo dia de banquete, Assuero, Esther e Amã, a rainha falou o que Amã estava pretendendo fazer com o povo judeu. E ainda Esther, no segundo dia de banquete, o qual foi convidado Amã, o rei Assuero, e ela estava presente. O rei tornou a perguntar: o que é que tu queres, rainha Esther? E até metade do reino eu te darei. E mais uma vez, e dessa vez agora, ela declarou realmente o que era que ela queria. Ela começou a dizer: este mau Amã, este teu servo, ele tenta me matar, ele tenta matar o meu povo. E ali ela começou a declarar sua nacionalidade. Ali ela começou a declarar quem ela era, de que povo ela era. Eu sou uma judia, judeu, vim do país de Israel. E o rei ficou muito enfurecido. E Amã ficou perplexo e muito assombrado diante daquelas declarações e acusações de Esther. E o rei se levantou muito indignado. E ele começou a suplicar Amã aos pés da rainha Esther, para que Esther pudesse livrá-lo da morte. Porque agora o rei muito se enfureceu, porque o rei decretou aquele decreto sem saber que a rainha Esther era uma judia, era do povo judeu. O povo judeu já tinha hora, já tinha dia, já tinha minutos marcados para ele ser envergonhado. E em vez de Esther e toda a nação ser envergonhada e ser mortas naquele determinado dia que foi feito aquele decreto, a coisa mudou. A roda gigante girou. E agora ele estava diante da rainha Esther, aos pés da rainha Esther, suplicando pela sua vida. O rei Assuero voltou e viu ele suplicando e a roda de Esther, aos pés de Esther. E muito mais enfurecido ele ficou. Depois você vai ler a história de Esther. Não vamos deter muito em detalhes. E a Bíblia nos conta que ele tinha armado uma forca. Amã tinha estabelecido ou criado, levantado uma forca para matar Mardoqueu. Pois aquela mesma forca que Amã levantou para matar Mardoqueu, aquela mesma forca, ele foi parar naquela forca. E o rei fez outro decreto para que, em determinado dia, todo o povo judeu, todo o povo da nação israelita se levantasse e matasse e reclamasse pelas suas próprias vidas, reagisse diante daquela acusação, diante daquele decreto, diante daquelas pessoas que queriam matá-los. A coisa reverteu. A roda gigante começou a girar. E aqueles que estavam sendo acusados passaram a ser acusadores. Aqueles que estavam prestes a morrer, agora. Aqueles que estavam prestes a morrer, não. Agora eles estavam em conchave. Agora eles se reuniam para matar os seus perseguidores. Inverteu a situação. Amã queria que Mardoqueu fosse enforcado, não foi pendurado naquela forca. Quem parou naquela forca foi Amã. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus é justo. Deus viu a trama de Amã em querer matar o povo de Israel, em querer matar Mardoqueu, inclusive também Esther. Diabo estava furioso. Diabo estava usando Amã para que Amã pudesse destruir a nação israelita. Ora, essa é a mensagem de Deus neste dia de hoje para o teu coração. Não adianta tramar, não adianta investir, não adianta
fazer panelinha, porque foi isso que Amã fez. Ele fez uma panelinha, levantou uma forca e instigou, alvoroçou as pessoas daquela cidade contra o povo de Deus. O povo de Israel estava como cativo na cidade de Suzã e em todas as cidades que faziam parte daquele império. Mas Deus continuava sendo Deus de Israel. E neste dia de hoje, eu quero te dizer, Deus deu vitória ao povo de Israel. O povo de Israel ia ser morto, mas muitos que se lançavam contra eles é que foram mortos. Amã queria ver Mardoqueu na forca, mas foi ele que foi parar na forca. É assim que Deus faz. Quando o homem e quando a mulher, ou quando muitos se levantam contra ti, homem. Quando muitos se levantam contra você, aproveita a tua fragilidade, aproveita a situação difícil que você está enfrentando e quer lhe pisar, e quer lhe matar. Foi assim que Amã fez. Ele disse, vai ser fácil eu destruir este aí. Vai ser fácil eu destruir essa nação israelita. Pensava ele, não sabia que por trás de Mardoqueu, por trás do povo de Israel, existia um Deus todo-poderoso, que conhece, que vê todas as tramas. Deus, ele viu todas as tramas que Amã estava fazendo nas ocultas para destruir Mardoqueu, para destruir o povo de Deus. E nesta tarde de hoje, Deus fala fortemente ao meu coração para falar para o teu coração. Não temas, você mulher, você homem, você família, você que está enfrentando, quem sabe, um Amã na sua vida. O Amã não te deixa viver, o Amã não te deixa respirar, o Amã não quer que você fale, o Amã não quer que você viva. Mas Deus nessa tarde diz, eu vou lançar Amã por terra. Eu, o Senhor Deus, vou lançar os teus inimigos por terra. Assim como eu fiz com Amã. Assim como eu fiz com aqueles que queriam ver a destruição do meu povo. Eu vou fazer assim, do mesmo jeito, contra aqueles que estão se levantando contra você. Ah, pastora, mas você prega um Deus de vingança. Não. A Bíblia diz que eu e que você não podemos nos vingar, porque nós não somos advogados, porque o advogado do ser humano, espiritualmente falando, né, é o Senhor Jesus Cristo. E o juiz é Deus. Nós não somos advogados. Nós não somos juízes, somos apenas porta-vozes de Deus na terra. Agora, uma coisa a palavra diz, e não sou eu que digo, a vingança pertence a Deus. É Ele que vai se vingar dos teus inimigos. Mardoqueu estava correndo perigo de vida. Mardoqueu estava em uma situação difícil. E com certeza, se ele fosse comentar com qualquer outras pessoas, porque muitas outras nacionalidades existiam naquela cidade. Porque as nações eram trazidas para estar sob o domínio daquele império, no caso, o Império Babilônico. E se ele fosse contar o problema, talvez o problema aumentaria. Mas nesta tarde de hoje, sabe o que é que Deus diz para mim? E sabe o que é que Deus diz para você, homem e mulher? Conta o teu problema para mim. Conta o teu problema para Deus. Conta onde é que está a tua dor, porque Ele vai dar solução. Não só um paliativo, mas Ele vai na raiz do problema. Deus foi na raiz. Ele cortou o mal pela raiz. Ele cortou a ousadia de Amã. Amã era ousado. Amã era um instrumento de Satanás. Mardoqueu era um homem de Deus. Esté também, ela foi criada na lei do Senhor e ela conhecia Deus. Os judeus serviam ao Senhor, mas Satanás não se deu por vencido e queria acabar com a vida dos judeus. Porque uma judia, de escrava a rainha, é muita diferença. O próprio Deus fez todo aquele percurso, porque Ele sabia e Ele sabe como atuar na minha vida, na tua vida, para destruir o mal Amã. Quem é o Amã na tua vida? Quem é o Amã?
Porque nessa terra nós não temos inimigos mesmo não. A Bíblia diz que o nosso inimigo é Satanás. Temos aqueles que se usam ou se deixam se utilizar-se por Sabemos que eles também vão pagar um preço. Porque aqueles que se deixam ser ferramenta do diabo, não pense não. Por um momento, Amã pensou que ele estava ganhando a guerra. Por um momento, Amã pensou que ele ia destruir e alcançar o seu objetivo. Por um momento. E muitas vezes, mulher, muitas vezes, homem, você também está passando um momento difícil. E o seu inimigo, ou o instrumento de Satanás, aqui mesmo na terra, que pode ser um ser humano, ele pode achar que você está nas últimas. Agora eu consegui meu objetivo. Ora, vamos ter cuidado. Sabe por quê? Porque nós não podemos nos vingar, mas o Deus que nós servimos, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que te criou, ele se vinga dos seus inimigos. Foi no passado, é no presente e será no futuro. A rainha Esther, ela teve uma grande vitória. Deus entregou uma grande vitória. O povo de Israel foi exaltado. Mardoqueu, aquele que iria ser crucificado, ia ser enforcado, ele passou a ser o segundo depois do rei Assuero. Deus permite muitas vezes que a gente vá ao pó. Deus permite muitas vezes que as pessoas se levantem contra nós. Que as pessoas façam chacota de nós, que as pessoas se levantem contra nós, que as pessoas nos afrontem, sabe por quê? Porque Deus quer se revelar através de mim e através de você. Deixa Deus tratar contigo, meu irmão. Deixa Deus tratar com você. Você é uma pessoa que Deus escolheu para colocar grandes planos e projetos na sua vida. Você não é qualquer pessoa. Pode até alguém pensar que pode te tratar de qualquer jeito. Pode te chutar com uma bola de ping-pong para lá e para cá. Mas eu quero te dizer nessa tarde de hoje. Você não é bola de ping-pong, como diz no popular. Você é o servo e a serva de Deus. E no momento